programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje trazendo alguns dos principais destaques do 9º Encontro Nacional do Terceiro Setor. Conversamos agora com a doutora Valma Leite da Cunha, promotora de Justiça de Fundações de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também coordenadora do Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor do Ministério Público de Minas. Bom, diante desse evento que tem colaborado, tem a participação ativa do Ministério Público Mineiro na sua organização, qual é o balanço, a avaliação que a senhora faz desse encontro aqui, já em sua 9ª edição? Então, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a LBV pelo trabalho social de vanguarda que ela executa, agradecer também o apoio que a LBV sempre proporcionou aos nossos eventos. Essa é a 9ª edição de um evento que já faz parte do nosso calendário e que visa reunir o terceiro setor, as entidades envolvidas, dirigentes, colaboradores, para qual objetivo? O objetivo de discutir realmente o terceiro setor. Uma troca de experiência, uma avaliação do que já foi feito e o estudo de soluções para os grandes desafios que o terceiro setor hoje enfrenta, né? É um setor que tem crescido muito, tem se expandido muito, a sua parceria com o primeiro e com o segundo setor, mas também é um setor que enfrenta muitos desafios que precisam ser combatidos. Eu já sou promotora de justiça há 24 anos. E há 13 anos eu atuo exclusivamente no acompanhamento das fundações de Belo Horizonte. Então, cada cidade, cada comarca tem o promotor que acompanha as suas fundações e as suas associações. Em Belo Horizonte, nós temos 180 fundações e mais de 3.000 associações. Nossa. Só em Belo Horizonte. Associações de entidade de interesse social. Então, somos em Belo Horizonte 2 promotores para fazer esse acompanhamento. Das fundações, a gente faz um acompanhamento muito de perto, né? Então, a análise de toda a documentação tem que vir para a promotoria, a análise de prestação de contas, então é um acompanhamento muito próximo. Já com relação às associações, é um acompanhamento mais distanciado, né? Só verificando se a finalidade está sendo cumprida e a atuação do Ministério Público com as associações se dá somente naquelas associações que têm parceria com o poder público, recebem verbas públicas, ou então entidades que contam com a sua receita de doações de grande monta, recebe um volume grande de doações particulares. Então, essas duas espécies atraem a atenção do Ministério Público. Vale destacar que, juridicamente, quando a gente fala sobre o terceiro setor, as entidades sem fins lucrativos, elas são formadas, então, por associações e fundações, que são as entidades que o Ministério Público acompanha. Exatamente. O terceiro setor é formado juridicamente na forma de fundação ou associação. A gente vê aí expressões como instituto, ING, ONG, ONGs, OCIPs, OS, mas tudo isso são denominações ou são qualificações que no final resultam ou a entidade vai ser uma fundação ou vai ser uma associação. Quais vocês identificam são os principais desafios, as principais demandas do terceiro setor no estado de Minas Gerais? Bom, na visão do Ministério Público, né, que é a minha visão nesses 13 anos de acompanhamento, eu percebo que o Ministério, que o terceiro setor, ele tem crescido muito, né, e tem aumentado muito a parceria, principalmente com o setor público, com o primeiro setor, dada justamente a ineficiência, vamos dizer assim, ou a falta de condição do Estado, né, do poder público, de atender todas as mazelas sociais, né, as desigualdades sociais são crescentes, nós sabemos disso. E o Estado não está aparelhado para conseguir combater tudo isso. Então, necessariamente, ele está contando com as organizações do terceiro setor. Então, são termos de parceria, são contratos, são convênios, termos de gestão, em que se repassa recursos públicos para essas entidades sociais para que elas possam desenvolver projetos, programas e política pública. Então, essa demanda tem crescido, mas ao mesmo tempo tem crescido os desafios. Na visão nossa, visão do Ministério Público, acho que o grande desafio hoje para o terceiro setor é a sua gestão profissional. Profissionalizar, né? Que é um setor que ele não tem fins lucrativos, mas ele tem que trabalhar com resultado positivo. Porque ele precisa ter lucro, né? Às vezes tem
uma fobia em se dizer lucro no terceiro setor, mas realmente o terceiro setor ele precisa produzir e ter um resultado financeiro e econômico positivo. O que não se pode é distribuir esse lucro. Ele deve ser reinvestido. Esse lucro precisa ser reinvestido nas suas finalidades. Então, acho que a grande questão hoje é isso, de realmente qualificar, capacitar os dirigentes, os colaboradores. Depois, o resgate da credibilidade, que né, a mídia divulga muito um ponto ou outro negativo e como se aquilo fosse a generalidade do terceiro setor. Na verdade, são exceções, né? Esses descompasso de atuação de dirigentes é uma coisa isolada, esparsa, mas vira notícia e parece que a coisa é geral. E depois atuação com ética, com transparência e foco em resultado. O terceiro setor precisa focar um resultado, precisa saber o que ele quer atingir, saber aonde chegar. Esses são os grandes desafios, na minha visão. Durante o Encontro Nacional do Terceiro Setor, ocorreu também uma reunião dos promotores, procuradores de justiça que, como a senhora, atuam com entidades do terceiro setor. Queria que a senhora explicasse o propósito dessa reunião e mais, uma experiência como essa do Ministério Público Mineiro, de criar um centro de apoio operacional às entidades. Essa experiência ela pode também ser replicada em outros estados? Qual a visão sua a respeito desse tema? Não, a questão do CAU, do Centro de Apoio, isso já é uma coisa que já está replicada em outros estados. Justamente pelo fato do promotor do interior, ele está soberbado com muitas atribuições. Então, são criados em áreas especializadas como fundações, meio ambiente, patrimônio público, infância, esse centro de apoio com atuação no estado, estadual, justamente para ser um órgão de apoio, de consulta, de assessoramento. Com relação à Profis, a Profis é uma associação nacional de promotores e procuradores de justiça que atuam exatamente na área de fundações e entidades de interesse social. Essa associação ela foi criada em 2002, justamente ela surgiu a partir da necessidade de se criar uma uniformidade na aplicação das normas então existentes, porque o que acontecia? Cada estado estava agindo de uma forma diferente. Então, às vezes, uma fundação para ser instituída num estado tinha uma exigência, em outro estado era outra exigência, e havia um descompasso nessa atuação. No nosso encontro, nós estamos aqui com uns 20 participantes, são colegas, promotores e procuradores que vieram de diversos estados da federação, estão aqui conosco. E nessas reuniões a pauta é exatamente essa, assuntos para a gente formalizar ou unificar o entendimento. Bom, doutora Valma, gostaria de agradecer em nome da LBV pela senhora ter cedido seu tempo para falar aqui conosco, dizer também da alegria da Legião da Boa Vontade de apoiar esse evento, participando dele desde a sua primeira edição, e com essas palavras abrimos aí para as suas considerações finais. Gostaria de, mais uma vez, agradecer à LBV, que sempre nos prestigia com a sua presença, com a cobertura do nosso evento. Muito obrigada. E o trabalho grandioso que a LBV, a instituição LBV, faz em prol da sociedade dos mais necessitados. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos com a doutora Valma Leite da Cunha, promotora de Justiça de Fundações do Ministério Público de Minas Gerais, coordenadora do Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor desta instituição. E com essa entrevista, o programa de hoje fica por aqui, mas com o compromisso de voltar a falar sobre esses temas em nossas próximas edições. Essa série sobre o 9º Encontro Nacional do Terceiro Setor continua e aqui no programa Sociedade Solidária você confere os principais destaques desse evento nacional realizado pela Fundamig com o apoio da LBV. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.